Pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as teorias do concurso de agentes. Em direito penal, sempre que nós falamos em concurso de agentes ou concurso de pessoas, nós estamos falando daquela situação em que duas ou mais pessoas se reúnem para a prática de um mesmo crime. Então, havendo duas ou mais pessoas reunidas para a prática de um mesmo crime, nós temos o que é chamado em direito penal de concurso de agente ou concurso de pessoas. E existem três teorias, as três principais teorias que se debruçam sobre esse tema, são as teorias unitária, extensiva e restritiva. Elas tentam definir se há diferenciação entre essas pessoas, se algumas dessas pessoas são consideradas autoras e outras são consideradas partícipes, ou se todas são autoras. Então, a finalidade dessas teorias é exatamente definir isso, definir se todos que concorrem para o crime são considerados autores ou se existe diferenciação entre eles. Então, começando pela teoria unitária, ela diz o seguinte: de acordo com essa teoria, a unitária, todos que concorrem para o crime são considerados autores, não existindo, portanto, a figura do partícipe. Autor é todo e qualquer causador do resultado típico, sem qualquer distinção. Então, de acordo com a teoria unitária, e ela já tem esse nome porque ela une as duas figuras, então ela diz que todos são considerados autores, todos que concorreram para o crime, para a infração penal, são considerados autores, não há, portanto, a figura do partícipe aqui nessa teoria. Todos que concorrem, aliás, para a prática da infração criminal, são considerados autores. Vamos imaginar um exemplo aqui, um homicídio. Três pessoas decidem que vão cometer um homicídio contra alguém. E uma delas vai efetuar os disparos contra essa pessoa que será morta. E as outras vão apenas auxiliar, um olhando se alguém está chegando, outro, por exemplo, pode ter fornecido a arma, mas todos estão sabendo da finalidade criminosa e todos estão concorrendo para um mesmo crime. Então, de acordo com a teoria unitária, autor não é só aquela pessoa que foi lá e fez os disparos. Autores são todos. Autor é quem realizou o núcleo do tipo, é quem efetuou a conduta principal, e autor é também aquela pessoa que apenas induziu, instigou ou auxiliou de alguma forma na consecução do crime. Já a teoria extensiva, por sua vez, ela diz o seguinte: ela parece um pouco com a unitária, mas ela não é igual à unitária. Porque a teoria extensiva, de acordo com ela, todos que concorrem para a infração penal também são considerados autores. Até aqui está tudo igual. Ou seja, não há diferenciação, assim como ocorre na teoria unitária. Todos que concorrem para o crime são considerados autores. Não existe, portanto, a figura do partícipe. Mas qual que é a diferença, então? O que tem de diferente aqui na teoria extensiva em relação à teoria unitária? O que existe de diferente é o seguinte: de acordo com a teoria extensiva, é possível o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena para aquela pessoa que, embora seja considerada autora do crime, porque todos são autores de acordo com essa teoria extensiva, não praticou a conduta principal. Então, no exemplo que eu dei aqui do homicídio, em que três pessoas se juntaram para cometer um homicídio, vamos imaginar que uma delas apenas forneceu a arma, ela não efetuou os disparos. Então, de acordo com a teoria extensiva, todas elas são consideradas autoras, embora seja possível, a lei possa prever, uma causa de diminuição de pena para essa pessoa que teve uma participação, uma conduta, melhor dizendo, uma conduta menos importante, uma conduta acessória. Então, a diferença entre a teoria extensiva e a unitária é exatamente isso, que de acordo com a teoria extensiva, é possível a criação de uma causa de diminuição de pena para a pessoa que não realiza a conduta principal, ou seja, no nosso exemplo, para aquela pessoa que não efetuou os disparos. E por fim, nós temos a teoria restritiva, e essa teoria restritiva é a teoria que é adotada pelo Código Penal brasileiro. Aqui, na teoria restritiva, surge a figura do partícipe. Então, essa pessoa aqui que é chamada de partícipe, ou seja, não é autora do crime, ela é partícipe, ela surge na teoria restritiva. Até então, de acordo com as teorias unitária e extensiva, não existia a figura do partícipe, todos eram autores. Então, aqui nessa teoria surge a figura do partícipe e há, portanto, diferença entre autor e partícipe,
Quem que é o autor para a teoria restritiva? Autor é aquela pessoa que pratica o núcleo essencial do tipo, ou seja, que pratica a conduta principal da infração penal, sendo partícipe aquela pessoa que pratica condutas acessórias, ou seja, que induz, instiga ou auxilia o autor do crime. Então, o autor é quem praticou a conduta principal e partícipes são aquelas pessoas que praticaram condutas acessórias. Então, no nosso exemplo, em que 3 pessoas se uniram para cometer um homicídio, apenas uma pessoa efetuou os disparos. A outra pessoa forneceu a arma, a outra dirigiu o carro na fuga, e todos sabendo do contexto, né, todos já sabendo que aquela situação ali que estava ocorrendo era para cometer um crime. Então, nesse caso, nós temos autor, a pessoa que efetuou os disparos, que praticou a conduta principal, e temos também a figura dos partícipes, que são as pessoas que praticaram condutas acessórias, induzindo, instigando ou auxiliando o autor do crime, que é quem praticou a conduta principal. Como eu tinha dito, nós no nosso Código Penal, nós adotamos, no Código Penal brasileiro, nós adotamos a teoria restritiva, que é a teoria que traz a figura do partícipe. Isso é possível verificar lendo o artigo 29, caput, e parágrafo 1º do Código Penal, porque diz o seguinte: o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Aí o parágrafo 1º vem e diz de forma expressa: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então aqui ele fala que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, se o legislador está falando em participação de menor importância, então ele entende que existe a figura do partícipe. Então nós adotamos, e isso é pacífico. Inclusive essas informações aqui que eu estou passando no vídeo são informações que eu retirei do livro do professor Fernando Capês. E essa teoria, a teoria restritiva, ela é adotada no Código Penal brasileiro, e isso não é alvo de nenhuma controvérsia. Realmente a grande maioria da doutrina, pode até ser que tenha algum doutrinador, algum professor de direito penal que não entenda dessa forma, mas de acordo com a maioria esmagadora da doutrina penalista brasileira, o Código Penal brasileiro adotou sim a teoria restritiva. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Se vocês gostarem, eu peço que deixem um like e até um próximo vídeo.